Bom dia! Estamos hoje aqui com o coração bem aquecido, feliz da vida, porque o nosso projeto saiu do papel. Nossa convidada ilustre hoje é a Silvana Novas. Ela é terapeuta sistêmica há mais de 20 anos e a gente vai falar sobre um tema importantíssimo. Silvânia hoje está no Momentos da Flan e a gente vai conversar um pouquinho com ela. Fiquem aí, esse vídeo está sendo gravado para o YouTube. Quem não puder assistir agora pode acompanhar no YouTube também. E vai ser uma conversa bem legal, bem importante, bem tranquila, bem light, para a gente falar sobre esse tema tão importante que a Silvânia vai abranger hoje, tá bom? Sil, seja bem-vinda. Obrigada, Flan. Eu gostaria de saber, Sil, deixa eu pôr meu óculos primeiro. Eu vou começar com uma pergunta para você desenvolver o seu tema. Me fala um pouco sobre a sua história, como você desenvolveu esse método, essa mentoria que você faz. Ok. Bom, primeiramente, é muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Você não está quase aparecendo, mas aqui não importa, né? Vai ficar olhando. E, então, obrigada, Flan, pelo convite. Então, essa mentoria tem a ver com a minha história. Então, é para você que olha, né? Uhum. Tem a ver com a minha história, de como, para eu chegar nesse momento que eu estou e desenvolver esse método, eu tive toda uma caminhada aí. Então, iniciou desde quando eu me formei, né? Eu sou formada, eu sou fisioterapeuta, então eu fiz minha graduação, fiz minha pós, eu me preparei para tudo isso, eu tinha feito, inclusive, guardado um dinheiro para montar meu consultório assim que eu me formasse, e eu fiz tudo certinho, gente, como manda o figurino. Fiz a graduação, fiz a pós, guardei o dinheiro, montei meu consultório, só que eu tinha um sentimento profundo de que não dava certo o consultório. E aquilo me intrigou, mas eu falei, não, mas eu vou fazer, eu tenho dinheiro, tá tudo certo. E eu fiz. E aí, adivinha o que aconteceu? Não deu certo. Meu Deus. Não deu certo. Eu fiquei muito zangada. Então, fui procurar ajuda, fui para psicoterapia. E aí eu cheguei e falei para ela, olha, eu fiz tudo como mandaram, e não deu certo, eu não tô conseguindo ganhar dinheiro, não tô tendo o resultado que eu quero, né? E aí a minha psicóloga falou, olha, se você tá no início de carreira, é assim mesmo no início, né? Falei, tá, até concordo, mas quando a pessoa faz tudo certinho, faz todos os investimentos, se prepara, eu sou muito boa no que eu faço, Por que não posso dá não certo? ter experiência, mas isso eu vou aprender só fazendo. E por que que não flui? E aí eu não engoli nada que ela falou que era por causa do início da carreira, até certo ponto ela tá certa, né? Todo início é assim mesmo, mas não tinha nada faltando para justificar tanto, né? Então, aí ela foi, a gente foi fazendo a terapia e ela me apresentou a constelação. E lá na filosofia da constelação, eu comecei a ver que negócio de pai, de mãe, quando você não era harmonizada, que o seu sucesso não sairia. Aí eu falei, oi, como assim? Falei, espera aí, o que, que tem a ver? Eu tô formada, eu tô fazendo todas as coisas, e o que, que tem a ver pai e mãe? E aí o Bert Hellinger, né, que é o autor das constelações, ele sugere que quando a internalização desses pais dentro da gente não está harmônico, não estar com honra, não estar no lugar do pai e da mãe, e a gente no lugar de filho, nada flui. Eu falei, então eu tô lascada mesmo. Porque aí que eu fui perceber, eu não conhecia o meu pai biológico, eu tinha visto ele uma vez quando eu tinha 4 anos, e a minha mãe também não tinha nos criado, eu fui criada pelos meus avós, então eu já tinha duas dores aí de abandono. Você ia ter muita coisa para arrumar, então, para o seu negócio poder fluir, é isso. Exata. Aí eu falei, eu tô lascada agora, porque daí como que eu vou arrumar tudo isso dentro de mim e eu tenho que ganhar dinheiro agora, porque eu preciso sobreviver, né? Entendi. Então, assim, aí quando eu comecei a entender tudo isso, aí eu falei assim, não, mas calma, eu já me harmonizei com a minha mãe. Gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando fala em tomar esse pai e essa mãe, eu levei muitos anos para entender isso, não tem a ver com a tua mãe e o teu pai físico. Também tem a ver, porque assim, quando você pode, porque você sente o efeito disso. Por exemplo, se você julga muito sua mãe, ou você quer ensinar sua mãe
como ela tem que fazer, ou seu pai, como eles têm que fazer, você tem aí, já está fora do seu lugar já. Você já está colocando-se no lugar acima deles. Né? E dentro da filosofia do Bert Hellinger das constelações, nós temos uma ordem, nós temos o equilíbrio e nós temos o pertencimento. E quando a gente burla esse sistema, tudo implica na nossa vida e as coisas não fluem. Então eu falei assim, não, mas calma. Quando eu tinha 18 anos, eu já era casada. E eu tive problemas com a minha sogra. E aí eu pensei, bom, se eu não me entendo nem com a minha mãe, como é que eu vou me entender com outra mãe, com a minha sogra, por exemplo, E né? sogra é mais difícil ainda, né? Então, aí eu sem ter nenhum conhecimento, tive esse insight. E aí eu peguei, chamei minha mãe, que eu morava numa outra cidade diferente, chamei a minha mãe veio e eu falei, mãe, tudo que eu sei da minha história com você, eu ouvi da nossa família, mas nunca ouvi direto de você. Então, alinhei isso com a minha mãe. Então, na minha cabeça, eu estava perfeito com a minha mãe. Já estava tudo resolvido. Já podia começar a trabalhar. Já podia começar. Falei assim, gente, eu já resolvi essa questão com a minha mãe, né? E aí, então ficava muito difícil para eu entender a teoria do Bert Hellinger, que falava que se você não tivesse harmônico, falava do meu pai eu posso até não estar, porque nunca mais eu vi meu pai, mas da minha mãe tá tudo certo. E aí também complicou muito a minha vida, porque quando a gente está certo que uma coisa está certa, como que você vai mudar? Porque não tinha a ver, realmente eu tinha aberto a minha mente e o meu coração para ter um relacionamento bom com a minha mãe. Só que eu não olhei para dentro do que a minha criança tinha internalizado. E é isso que eu não entendia e levei muito tempo para entender. Até você descobrir tudo isso? Exatamente, até eu descobrir tudo isso. Então, aí fui lá insistindo na minha carreira, foi dando certo. Eu não passei necessidade, eu fui trabalhando, só que eu nunca tinha o resultado que eu queria. Né? Eu sempre fui muito ambiciosa, eu queria, e eu sou muito boa no que eu faço, então, lógico que você vai esperar um resultado. É óbvio, você não trabalha porque você está fazendo um serviço social, né? Então isso sempre me intrigava muito. E aí eu fui fazendo as terapias, fui conhecendo, fui me aprofundando nesse assunto, fui atrás da história do meu pai. E aí quando eu fui fazer os trabalhos com relação ao meu pai, meu coração completamente fechado. Tanto que a primeira constelação que eu fiz não fluiu, porque meu coração estava fechado, não deu nenhum resultado. Nossa. Foi. E aí foi passando o tempo e eu trabalhando, porque quando você não internaliza esse pai e essa mãe no lugar de pai e mãe e você no lugar de filha, tudo você faz pela força do braço. Tudo é muito difícil de fazer. Você faz, mas só que é com um peso enorme. Eu me lembro que em 2015, 2016, o país estava numa crise financeira bem grande. E foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro. Eu arrumei todo o meu apartamento. Eu quitei meu carro. Só que quando chegou que eu terminei de fazer tudo isso, eu lembro até hoje que eu sentei no meu sofá e disse: eu estou exausta. Por quê? Porque eu peguei toda a minha energia e foquei só no dinheiro, só naquilo. Então não tem como não fluir. Só que todo o resto da minha vida ficou sem energia. Então eu não me divertia, eu não fazia nada, minha energia estava focada aqui. Então, quando eu falo a força do braço, que você vai na força do braço, é que você foca a sua energia num ponto, só que o resto da tua vida não é só aquilo. Ela é todo um leque, né? Leque, exatamente. E aí eu falei assim, gente do céu. E aí, a partir dali, o dinheiro começou a diminuir, depois que eu fiz essas coisas, e outras coisas na minha vida, porque daí eu viro o foco para outro lugar. Ou você dividiu ali a tua energia? Não, eu viro para outro lugar. Totalmente. E aí começa a diminuir a energia do dinheiro, então começa a faltar dinheiro, e você fica oscilando. Hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu não tenho. Que é péssimo, né? Eu acho que muitas pessoas se identificam com isso, né? Uhum. Então isso me intrigava, eu falava assim, gente, mas eu já tô harmonizada com a minha mãe, já tá tudo certo, né? E aí, o que eu peguei e fiz? Continuei insistindo, né, no meu trabalho e fui. Então, o que me intrigava mais era esse não sentir. Eu fazia tudo certo, mas eu não sentia. Aí, o que eu fiz? Eu fui trabalhando como fisioterapeuta
e cheguei no topo. Eu tinha dia que eu tinha 10 pacientes num dia, e eu cheguei no máximo de ganhar, não tinha mais como eu ganhar mais que aquilo, porque eu era a própria mão de obra, né? E aí eu falei assim, não, eu quero fazer mais alguma coisa para aumentar minha renda, né? O ideal é você ter várias rendas, porque assim você não fica de uma só. Se aquela falta, né? Então, eu peguei e comecei a estudar muito, muito. Eu me aprofundei nas constelações, na literatura, comecei a estudar física quântica. Aí eu estudei física quântica e entendi que eu podia desenvolver uma ferramenta, um método. Meu Deus. E aí... Na física quântica, olha onde ela foi se aprofundar. Socorro. Eu passei 2 anos estudando, inclusive as pessoas falavam, você é louca, você fica estudando física quântica para quê? Eu falei assim, eu não sei, mas eu tenho certeza que isso aqui vai me servir. E daí, quando foi no final de 2018, eu entendi isso, que eu precisava, eu podia desenvolver um método com o conhecimento que eu adquiri ali da física quântica. E aí eu mesma falei, eu não quero desenvolver um método, porque o método é muito demorado, você vai ter que testar, vai ver se isso funciona, então eu não quero. E eu falei, Deus, me manda uma ferramenta pronta que eu quero trabalhar com outra coisa além da física. E aí caiu uma ferramenta no meu colo, e eu peguei e fui lá outra vez, fiz tudo o que se requer. E fiz curso, me preparei e me tornei facilitadora daquela ferramenta. E aí montei meu curso para dar. Gente, o primeiro curso que eu fui dar, eu tinha 6 alunos. Essa ferramenta, para você fazer esse curso, ela custava R$ 1.100, lembro até hoje. Então eu tinha 6 alunos, ou seja, eu ia receber 6.600 num único dia de serviço, porque era só um dia de curso. Quando aconteceu isso, Flan, aí você pensa, agora você ficou feliz, né? Não, quase morri do coração. Por quê? Meu coração não sentia que eu podia ganhar 6.600. E um dia? E um dia era muito. Eu falei, como? E eu falei assim, gente, mas o que dá certo sobre isso? Como que alguém vai entender que uma pessoa não sente? Porque assim, gente, quando eu tô falando que eu tava feliz de receber, mas eu não sentia lá no meu coração. Você tá vendo? Quando eu digo que a gente não está preparada para receber, você não recebe, né? E aí eu já, com todo o conhecimento que eu tinha, com todas as ferramentas que eu já conhecia, eu falava, e agora, o que eu faço com isso? Gente, foi tão forte, tão profundo, eu acreditei tanto naquele sentimento que eu fiz um pacto comigo. Eu falei, tá bom, eu dou curso para 1 ou 2 alunos no máximo. Olha o cúmulo do absurdo, porque eu não sabia o que fazer com aquele sentimento. Se diminuindo. Eu tinha que, exatamente. Diminuindo para caber. Exatamente. Que doideira. Eu tinha que, porque eu precisava sobreviver, então eu falava assim, não é possível, eu sou boa. Eu sou boa no que eu faço, como que eu não me sinto, como que eu não posso ter o resultado que eu quero? E o resultado, se você está fazendo alguma coisa, é o dinheiro. É o que você está fazendo um trabalho bem feito, você vai ser remunerada por aquilo. Não é? Eu tinha o reconhecimento das pessoas, as pessoas que me conhecem falam, nossa, Sil, como você é boa, como você... Eu tinha esse retorno, mas na hora de receber, eu não queria receber. Eu falei, meu Deus, não é possível. E aí batia lá, pai e mãe, falava, não é possível uma coisa dessa, meu Deus do céu, eu joguei praga na cruz, eu joguei pedra na cruz, não é possível. E aí... Gente, imagina o desespero da pessoa, sabendo que é capaz, estando capacitada para fazer, mas não se sentindo merecedora e sabendo que tem que ir lá para trás para poder arrumar as coisas para chegar onde está. Isso acontece comigo, acontece com você e aconteceu com ela. Só que ela trouxe a solução para a gente. É isso que ela vai chegar. Então, eu fiquei intrigada, porque dali eu percebi realmente que o meu problema não era o dinheiro. Porque, assim, quando eu tinha uma outra resolução, eu não sentia. Então, o que vai adiantar? Então, ali eu senti uma profunda incongruência, né? Incoerência com o que eu queria e com o que eu estava sentindo. Só que ainda ali a minha ficha não tinha caído. Eu só tinha muita consciência desse não sentimento, né? Mas eu ainda não sabia o que fazer com isso. Porque isso, gente, que vocês têm que entender. A consciência, ela vai te trazer a clareza do que está por baixo, só que não adianta só ter isso se você não sabe o que fazer com isso. Vai ficar na mesma, aí você vai ficar pior ainda, vai fazer igual eu fiz.
Então vou me encurtar. Eu só tenho 2 alunos ou um, que assim eu não ganho tanto dinheiro e eu não brigo com isso. E foi justamente isso que aconteceu, porque seu pedido do seu coração imediatamente o universo te traz o que você está pedindo. Não tem como. Então eu também demorei também muito para entender isso, porque a gente acha que é Deus que está dando, ou alguém que fez algum mal e está te tirando. Sil, então aí entra aquele cuidado com o que você pede. Exatamente, com cuidado com o que você sente, porque quem cria é o seu sentimento, que eu já vou chegar nele. Tá. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a falar, gente, eu já tô harmonizada com a minha mãe, com meu pai eu já tô me harmonizando, e mesmo assim eu tô com todos esses sentimentos. E aí, uma vez, porque assim, ó, é a experiência que você tem que vai te mostrando a verdade que tá no teu sentimento, que muitas das vezes a gente não tem consciência dele. Então, eu uma vez estava dirigindo, eu estava indo para casa da minha mãe e aconteceu algo bem grave na estrada e ali afloraram todos os meus medos. E eu estava indo da casa da minha avó para a casa da minha mãe, então eu ia dormir lá e ia embora para minha casa no outro dia. E quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu estava com muito medo. Só que eu cheguei lá, eu não me senti segura, eu queria ir embora para minha casa. E aí, pelo conhecimento que eu já tinha, eu pensei, aqui na casa da minha mãe é o lugar mais seguro que qualquer filho deveria sentir. Só que eu não estou me sentindo, era o último lugar que eu queria estar, eu queria ir para minha casa. Como já era tarde, eu tinha passado um susto muito grande na estrada, não tinha nexo nenhum, eu saí dali, eu tinha que dormir ali, né? E daí eu sentei à noite antes de me deitar e falei, Deus, por favor, mostra para mim por que que eu sinto isso com relação à minha mãe, se na minha cabeça já está tudo resolvido. E ali eu dormi e sonhei que eu varria uma casa inteira, e aí quando eu acumulava todo o lixinho, eu enfiava ele debaixo do tapete. E aí? Eu acordei no outro dia e falei, Deus do céu, o senhor não podia ser mais claro, né? Só que mesmo assim eu não sabia onde que esse lixo que eu estava jogando embaixo do tapete, onde que isso se refletia na minha vida. E aí falei, mas eu vou deixar o meu coração aberto. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente deixa a pergunta e deixa o coração aberto para entender. Porque uma hora você vai entender. Porque a consciência e a verdade, ela nunca é revelada de uma vez. Ela vai se mostrando aos pouquinhos. Ela vai se mostrar conforme você vai estar pronto para chegar lá no cerne da questão. E aí eu peguei e fiquei aberta, esperando eu ter mais entendimento sobre aquilo, né? E aí passou mais um tempo, a minha mãe teve um infarto. Nossa. Teve um infarto. E foi ali que eu tive clareza desse sonho que eu tinha sonhado alguns anos antes. A minha mãe infartou e ela veio para minha cidade. Ela mora no interior e eu moro na capital. E ela veio para minha cidade para fazer a cirurgia. E aí eu não entendia qual que era o meu problema ainda com a minha mãe, que eu não tinha resolvido, né? E aí minha mãe chegou e o meu irmão tinha me mandado um documento da minha mãe para eu pegar lá na rodoviária, que ela tinha esquecido e precisava para ir no médico. E aí eu peguei e falei pro meu pai, pai, vamos comigo? Vamos comigo lá na rodoviária buscar o documento. E não chamei a minha mãe, porque ela estava debilitada, ia fazer a cirurgia 2 dias depois, né? E eu nem me atentei em chamar minha mãe. E aí eu fui na rodoviária, quando eu voltei com meu padrasto, a minha mãe estava chorando em lágrimas. Eu falei assim, nossa. Aí eu pensei, não, minha mãe deve estar nervosa, com medo, né, por causa da cirurgia. E fui falar com ela. Quando eu fui falar com ela, minha mãe começou a me atacar de uma forma. Assim, ela começou a falar um monte de coisa pra mim. Eu fiquei tão impactada que eu não sabia nem o que fazer. Eu fiquei assim, ó. Não esperava Não essa esperava reação. essa reação. Por mais que eu tivesse, que a minha mãe estivesse nervosa, não justificava, porque até porque eu fui falar, mãe, tá tudo bem, né? A gente tá aqui, se você quiser desabafar, e a minha mãe me agrediu verbalmente, né? E eu fiquei assim uns 20 minutos chorando, sem sair do lugar, só ouvindo aquilo. E aí eu levantei e falei, não, eu vou no mercado, eu preciso sair disso. Fui no mercado fazer as compras, falei, calma, sua mãe vai fazer a cirurgia, então fique em paz, né? E aí, 2 dias depois de eu chorando, porque eu não estava entendendo aquilo, é que a minha ficha caiu.
E daí fez sentido para mim o que o Bert Hellinger fala de tomar esse pai e essa mãe. Quando eu ainda era criança, o que aconteceu? Minha mãe teve a mim e as minhas irmãs e não teve condições de nos cuidar. Então ela deixou com meus avós. Só que como criança, e eu acho que eu senti tanta dor, que eu peguei principalmente a minha irmã mais nova, e tomei como minha filha. Uhum. Quando eu tomo essa postura ainda criança, na inocência e na infantilidade da criança, eu tomo o lugar da minha mãe. Meu Deus, é muito mais do que a gente imagina. Exatamente. Então, toda a minha postura, apesar de eu já ter aberto meu coração para me harmonizar com a minha mãe, a minha postura interna era de arrogância e prepotência, porque eu sempre queria ensinar minha mãe como era ser uma boa mãe. E eu fiz isso através da minha filha. Quando eu fui mãe, eu fui uma ótima mãe. Eu fui uma mãe que me dediquei tudo à minha filha, só que eu não sentia, porque o que eu sentia é o que eu tinha internalizado da minha mãe. Então, como é que vai fluir minha vida? Se eu estou aqui, ó, eu sempre vou ser menor dentro do que o Bert Hellinger, da filosofia da constelação, na ordem, a minha mãe vem primeiro. Então, ela sempre vai estar aqui e eu vou estar aqui. Só que não é só eu fazer isso, é eu sentir isso. Como eu tinha adotado essa postura ainda muito criança, eu não tinha consciência. Eu só tive consciência quando a minha mãe falou daquela maneira comigo. Que te deu Porque insight. ali a minha mãe estava me colocando no lugar de filha. Você pode ser doutora, você pode ter formação, você pode ter todo o conhecimento, mas eu ainda sou a sua mãe. Aí Você ela se impôs. Aí, exatamente. Sabe, então, a minha mãe até hoje, ela fala, aquela cirurgia do meu coração foi a melhor coisa da vida, porque fez uma cirurgia na minha cabeça. Abriu o coração geral. Abriu o coração geral. Entende? E aí foi muito incrível, porque eu fui também entendendo isso, não foi no mesmo dia não, foram uns dias depois. Só que após a cirurgia da minha mãe teve ainda eu sempre fui uma mulher muito forte, e minha mãe também. E a minha mãe acordou com uma total incoerência, ela ficou com muita confusão mental após a cirurgia. E eu fui a primeira a vê-la no CTI após a cirurgia. Cheguei lá, ela estava piradinha, ela falava coisa com coisa. Anestesia, a minha mãe estava completamente frágil. E ali acho que foi a ficha mais importante que caiu com relação a ela. Eu vendo, toda a vida eu vi minha mãe muito forte e eu vendo a minha mãe ali frágil. Vulnerável, exatamente. E ali dentro do meu coração eu entendi uma coisa, que mesmo eu vendo a minha mãe frágil, ela continuava a mulher forte que ela sempre foi. E isso me deu uma permissão interna de também ser forte e eu também podia ser frágil. Que a hora que eu precisasse ser frágil, eu não ia perder minha força. Ai, me arrepia. Cara, isso foi a coisa mais incrível que eu entendi ali vendo a minha mãe naquela vulnerabilidade. E aí, sim, ali eu realmente, no movimento interno meu, eu me coloquei no meu lugar de criança, perante a minha mãe. Porque só daí eu vou ter a força dela internamente para eu fluir na minha vida. Então, nesse momento, você conseguiu ajustar suas coisas para o futuro, ou presente ali seu? No presente, mas aí porque quando isso internaliza dentro de mim, quando eu consigo entender isso no nível do meu coração, o que acontece? Qualquer projeto que eu vá fazer, aí vai fluir. Lembra que no início, ó, eu me formei, eu fiz pós-graduação e tinha toda a estrutura para colocar isso adiante, só que eu não sentia. Tá entendendo? Eu não sentia. Então o negócio não foi pior. Mesmo com toda a estrutura que eu tinha. Eu fiz o segundo curso, estava ali pronta, porque eu sou bem disciplinada, eu estudo, eu não tenho preguiça de estudar, faço tudo o que se requer, só que também eu não sentia digna de ganhar. Como que eu vou ganhar todo esse dinheiro num dia? Eu tenho uma colega que também fazia a mesma coisa que eu, dava esse curso. Um dia ela deu aula para 107 alunos. Ou seja, já ganhou 107 mil num dia de serviço. E ela queria ficar com 2 porque se achava incapaz. Você tá entendendo? Entendi. Porque o dela tava fluindo, gente. Ela não tinha mais essas crenças. Você tá entendendo? Então, assim, que ganhe 1 milhão, 1 bilhão por dia. Se você não tiver essa limitação, percebe? Então, aí começou, aí depois desse momento é que começou a terceira fase da minha vida,
Que daí eu comecei a entender que tinha alguma coisa que tinha a ver com esse sentir e com o pensar e ter clareza sobre o que você quer. Aí sim que a minha ficha começou a cair. Então eu falei assim, bom, então tem alguma coisa aí que nos bloqueia, e quando a gente abre para isso, que é trazer para a consciência, então a pergunta aí é como que eu sei que eu tenho um bloqueio? Como você sabe que está bloqueado em alguma coisa? Você é capacitado para fazer aquilo, você sabe tudo que você tem que fazer, só que você não consegue fazer aquilo fluir. Porque assim, Sil, quando a gente tem essa energia internalizada dentro da gente, a mãe ela ensina-nos a servir. Nos servir. E o que isso significa na prática aqui, fora, Sil? Significa tudo que a gente vai fazer, a gente fazer com alegria e com leveza. Por isso que o Bert Hellinger fala, enquanto você não toma a sua mãe e o seu pai com alegria, você não tem leveza para o fazer. Então, por exemplo, eu vou para o meu trabalho todo dia, aquela rotina maçante. Se eu tiver com essa internalização, eu vou fazer aquilo com leveza. Se eu não tiver essa internalização da minha mãe e do meu pai, eu vou fazer aquilo com peso. Então, às vezes eu até falo para as pessoas, cara, se você já está fazendo, faça com alegria. Só que para você fazer com alegria e com leveza, você tem que sentir. Porque quem cria é o teu sentimento. Não é o teu desejo. O teu desejo é só o movimento de fazer. Quando você tem a mãe internalizada, você tem o movimento de ir e de querer fazer. Com o pai internalizado, você dá constância e você termina aquele projeto, você vai até o fim dele. Entende? Por isso, às vezes, a gente tem o início, mas a gente não tem a acabativa daquilo, não tem a finalização. Aí você fala, porque acho que não era isso. Aí você começa outro projeto, aí vai até o meio e desiste. Gente, no meio de tudo isso, quando que a gente vai imaginar que nada da nossa vida dá certo? Ou então você começa um projeto, não deu certo, desiste ou não se acha merecedora por conta de coisas que você tem que resolver lá atrás com a sua família? Exatamente. Exatamente. Então, à medida que eu fui entendendo isso, então eu já tinha entendido realmente que quando você está desarmonizado com esse pai, eu recebi isso no meu coração e aceitei. Você está desarmonizado com esse pai e com essa mãe, sua vida não vai fluir. Só que ainda não era só isso. Porque aí, tá, eu trouxe isso para a consciência e eu estou trabalhando agora com leveza. Só que daí eu sentia que quando você tem um projeto na sua cabeça, tem a clareza, você sabe o que fazer e não sente, e aí, o que eu faço? O que eu faço? Aí que a minha ficha começou a cair, e aí eu fui estudar mais, né, sobre isso, fui para neurociência, daí eu já estou lá na neurociência agora estudando. Socorro. Socorro! E aí lá eu comecei a entender o seguinte. Então, quando você pensa, né? Você tem clareza, você quer um projeto, você já tem um movimento do ir. Esse é a mãe internalizada, o movimento de fazer. Só que quando você tem essa clareza, você vai precisar do seu sentimento, porque só o pensamento e só essa clareza, ela não cria, ela vai fazer o movimento de você querer se movimentar. O que vai criar e tornar real aquilo na sua vida é o sentimento. Aí, eu vou lá no meu sentimento buscar um sentimento para nutrir isso daqui e os dois que cria. Por isso que na física quântica a gente chama de yin e yang, o feminino e o masculino. Dentro da constelação a gente chama de pai e de mãe, que é a mesma coisa. Então, assim, também o que eu comecei a entender é que todas as teorias ou todas as linhagens, elas todas chegam no mesmo ponto. Só que cada uma vai chamar de algum nome. Gente, agora que eu entendi o que é o Yin e Yang. Eu só tinha visto em tatuagem. Desculpa aí. É o feminino e o masculino. E interno, né? E dentro da visão sistêmica das constelações é o pai e a mãe. É a mesma coisa. Tá entendendo? Só que assim, ó, um não cria sem o outro, como eu te disse. Então, quando você tá com a mãe mais ou menos resolvida, você tem um movimento de fazer. Só que se você não tá com esse pai também interna bem resolvido, você não vai dar constância, você não vai conseguir dar seguimento na coisa. Então, eu fui para a neurociência. Então, na neurociência, eu coloco assim, o teu movimento da decisão que está na consciência
É a hora que você toma a decisão, eu quero isso. Essa é uma decisão muito importante. Só que a minha consciência, ela é só 5%. E o meu inconsciente, ele é 95%. Nossa. Aí pensa você tomando uma decisão aqui de 5% e 95% puxando contra. Porque se você não tiver com o sentimento alinhado, o sentimento mora lá no inconsciente. Então, por exemplo, eu ganho X e quero ganhar Y. Faz de conta, né? Aí eu vou lá, faço tudo o que se requer, como eu fiz, para ganhar o Y. Aí eu vou lá no meu inconsciente buscar o sentimento com relação a dinheiro. Eu tenho sentimentos com relação a dinheiro. Então aí lá eu tenho um monte de crenças de tudo que eu vi desde que eu sou criança, tudo que eu ouvi desde que eu sou criança a respeito do dinheiro. Todas essas coisas que eu ouvi, percebi e vivenciei é que gera o sentimento com relação a dinheiro. Então eu ouvi lá, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é fácil, é mais fácil um cabelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Todas essas crenças estão internalizadas em mim. E aí isso gera um sentimento. Então na hora que eu quero ganhar lá 100 mil por mês, a minha crença tá aqui, ó. Que você tem que continuar sendo sem dinheiro, dura. Porque aí também entra uma dualidade, porque ao mesmo tempo que eu estava ouvindo todas essas crenças negativas com relação ao dinheiro, eu também percebia e vivenciava que com o dinheiro eu tinha presentes, que com o dinheiro eu tinha comida, que com o dinheiro eu tinha casa. Então eu entendi também isso. Então eu fiquei com a gente chama de polaridade ou de dualidade. Eu tenho duas crenças aí, uma que o dinheiro é bom e uma que o dinheiro vai te mandar até pro inferno. Você tá entendendo? Isso cria na criança uma loucura. Falei agora, para onde que eu vou? Então depende de como essa criança também vai internalizar isso dentro dela. Tem criança que vai falar assim, ó, que foi o meu caso. Vai falar, quando ela vê essa dualidade do dinheiro é ruim, mas ele é bom também, ela vai falar assim, tá, então eu preciso sobreviver. Então ela faz um pacto íntimo com ela mesma, secretamente, de falar assim, e se eu, Deus, tiver só um pouquinho? Aí você se ferrou. De infinito até você entender isso. Porque quando você fala só um pouquinho, e se eu tiver só um pouquinho, quando você crescer, que você for buscar o seu dinheiro, por mais formação que você tenha, por melhor que você seja, você só vai ganhar para sobrevivência, só um pouquinho. E se você ganhar um pouquinho a mais, meu filho, seu carro vai quebrar, seu filho vai adoecer, vai acontecer um monte de coisa e o dinheiro vai embora, ele não fica. Porque você está programado para aquilo. Ou se até, então até nesse ponto a gente vê às vezes muitas pessoas formadas com cargos inferiores, talvez porque não se acha merecedor. Exatamente. Você não vê um monte de engenheiro, advogado trabalhando de Uber? Gente, não é que Uber é menos. Não, mas se eu fiz uma formação, por que eu estou trabalhando como Uber? Não me formei para isso. Você está entendendo? Uhum. Exatamente. Porque provavelmente ele tem crenças ali e também tem essa relação com o pai e com a mãe. Porque a mãe faz você ganhar dinheiro e o pai faz o dinheiro ficar na sua vida. Tem gente que até ganha, mas menino, o dinheiro chega igual vendaval, você não sabe por onde que ele foi. Oi. Tá se identificando aí, Flávia? Então, você entende? E daí a gente vai lá na força do braço também, se diminuindo. Né? Você pode observar, às vezes seu filho pede uma coisa, você até tem aquele dinheiro, mas daí você fica assim, não, eu vou ter que guardar, porque vai que falta, para não sei o que, né? Você também está tentando segurar o dinheiro aí na sua vida, porque ele não está ficando. Porque você está com essa desarmonização interna. Então, o que eu entendi, né? Vamos chegar lá na mentoria. O que eu entendi? Que esse sentir e que esse meu desejo de fazer algo e eu tô fazendo o que se requer, se ele não estiver alinhado, eu não vou chegar, eu vou desistir do meu negócio, vou começar outro, também não vai dar certo, porque não é o tipo de negócio que eu tô fazendo. É como eu não me sinto digna de receber aquilo. E enquanto eu não mudar aquele sentimento, eu sinto muito. Não vai mudar o negócio. Tudo bem aí, Flávia? Tudo bem. Tá respondendo tudo que eu precisava saber. Então, aí a minha ficha começou a cair, que esse sentir e esse querer eram duas coisas distintas. E enquanto eu não alinhasse isso, não daria certo.
E daí que eu voltei e falei assim, agora eu estou pronta para desenvolver um método. Porque agora eu entendi o rumo da meada dentro do meu próprio problema, né? Da minha própria dinâmica e da minha própria caminhada. Então, com a neurociência, quando eu fui estudar neurociência, que eu entendi melhor que o que você pensava, só o pensamento por si só, ela é só uma nuvem jogada ao vento. Que o que vai trazer vida e vai fazer criar é o sentir. Então, quando eu vou lá buscar, por exemplo, o dinheiro, a energia para criar o dinheiro, o sentimento que cria o dinheiro, e eu tenho muito mais crenças negativas, não vai fluir, não vai dar certo. E isso é para qualquer área, tá? Relacionamento afetivo, como você internalizou o relacionamento e entendeu quando você era criança esse relacionamento, é assim que ele vai se manifestar na sua vida. Se eu tenho o dedo podre, eu só atraio aquele tipo de cara. Enquanto você não mudar internamente, ter consciência do que você internalizou dentro de você, você vai só se livrar daquele e vai arrumar outro. Não se preocupe. Tá aí, agora entrou o ponto. Casa uma vez, casa duas e vai ficar dando errado. E vai ficar trocando, porque você só está trocando de pessoa, mas o problema continua porque é você que sente aquilo. Não tratou, não viu a causa. Exatamente. Enquanto você não mudar aqui dentro de você, você não vai materializar uma pessoa diferente, porque o universo não manda nunca mais do diferente, você só recebe mais do mesmo. O que você está vibrando, sentindo dentro de você é o que você está atraindo. Não tem como. Então, a única oportunidade que a gente tem é de mudar. Então, quando eu entendi que enquanto eu não alinhar esse meu sentir com esse meu pensar, não flui. Não flui. Você pode fazer o que você quiser, não flui. Então, aí você pode falar assim, mas eu conheço um monte de gente que é incoerente e tem muito dinheiro. Sim, provavelmente essa pessoa não tem crenças com relação a dinheiro, muitas crenças negativas. Ou ela até teve, mas a escolha infantil dela e secreta foi assim, cara, eu só vou olhar para o lado positivo do dinheiro. E realmente ela consegue ganhar muito dinheiro porque ela tem uma facilidade das crenças que está internalizada dentro dela, só que no resto da vida dela também é uma bagunça. A família, é doença, é não sei o quê. Em algum ponto vai estourar isso. Entende? Então não tem como a gente fugir, como eu falo. A prosperidade, ela não é só o financeiro, ela é um conjunto de toda uma harmonização na sua vida para que tudo flua, né? Assim, então minha vida vai ser perfeita? Não, mas ela vai fluir bem em todos os aspectos dela. Né? Alguns vai fluir 50, outros 60, outros 80. Na somatória total, você tem uma vida bem fluidificada e bem boa. É o que a gente busca. Porque daí, o que adianta eu ter dinheiro e não conseguir ter um relacionamento com meu filho, com meu parceiro, com as pessoas que eu convivo? Percebe? Então, essa prosperidade é um conjunto. Então, quando eu entendi, eu fui juntando o meu quebra-cabeça interno aqui. Aí eu peguei o da constelação, né? A filosofia da constelação, de ter que harmonizar esse pai e essa mãe, não importa qual seja o teu bloqueio, ou qual seja onde não está fluindo na sua vida, não, precisa alinhar esse pai e mãe internamente, né? Para ter essa força do Yi e do Yang, ou da energia feminina e masculina, porque só cria quando você tem essas duas forças unidas, né? Se você pega uma mulher, ela é a terra e o homem é a semente. Vamos colocar assim nessa metáfora, né? Então, não adianta você ter uma terra linda, você é uma mulher linda, maravilhosa, e não tem a semente. O que vai frutificar aqui? O que vai germinar aqui? Nada. Não adianta também você ter uma semente linda, maravilhosa e não ter a terra. Vai. Entende? Então, um depende do outro. Nós temos essa energia dentro de nós através dos nossos pais. Então, quanto mais harmonizados a gente estiver, a gente nunca vai ficar 100% harmonizado com o nosso pai e com nossa mãe. Mas se a gente, quanto mais equilibrado a gente estiver internamente com relação aos nossos pais, mais a gente vai atrair as coisas para a gente poder, para a nossa vida fluir, né? Tanto no nosso trabalho, na nossa vida financeira, na nossa vida afetiva, no nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos familiares, enfim, com todo o conjunto, né? Que a gente tem.
Então, como que eu desenvolvi a minha mentoria? Foi a partir dessa percepção. Então, eu juntei a, a, a filosofia da constelação, né, que é o pai e a mãe, é a base, é seguir esses 3 princípios que o Bert Hellinger chama de hierarquia, ordem e o equilíbrio entre o dar e o receber. Quando você burla uma dessas leis ou as 3 juntas, geralmente a gente burla as 3 juntas. Todas. Aí tudo entra em desconexo com o universo, né, e com você mesma. E aí eu fui na neurociência buscar essa coerência entre o sentir e o pensar, né? É de você ter. Então, assim, não adianta também você ter um método e você fazer tudo certinho, como eu já tinha feito, se você não tem o sentir. Então, tem que trazer essa coerência. Então, foi isso que eu juntei dentro da mentoria. É por isso que eu falo, gente, a mentoria é a maior bênção da minha vida. É o que eu fugi desde 2018, mas em 2018 eu ainda não tinha capacidade de ter toda essa coerência que eu tenho e toda essa compreensão, porque ainda faltava eu me colocar no lugar de filha, que eu nem sabia que eu estava fora dele, né? Que eu fiz isso em 2020. Foi quando a minha mãe fez a cirurgia e aí sim eu me coloquei no lugar, no meu lugar, e minha mãe se colocou no lugar dela. E foi ali que a minha ficha caiu, e aí eu vi que essa desarmonização com a mãe não precisa você ter um problema ali com a sua mãe. Né? Como eu tinha resolvido meu problema com a minha mãe quando eu tinha 18 anos. Eu fui lá conversar com a minha mãe, eu fui lá alinhar. E alinhei, só que não no sentir, porque no sentir eu ainda estava invertida, eu ainda estava querendo ensinar minha mãe a ser uma melhor mãe. Então, às vezes, a gente tem o efeito aqui fora de, minha mãe deveria fazer assim, minha mãe não. Mãe, você não sabe fazer isso, você tinha que fazer assim. Essa postura, quando a gente tem já essa consciência, você pode ter certeza. Você tem alguma coisa que a tua criança internalizou com relação a essa mãe que inverteu o teu papel aí. E por melhor filha que você seja, você não tem o sentir interno. E aí você cria um afastamento enorme com a tua mãe. E não é só com a tua mãe, é com teu filho também. Porque assim como você vê a sua mãe, é como você vai ensinar para o teu filho ser com você. É tudo É uma sequência, não tem sequência. como. Aí você fala assim, não, mas eu não vou ser uma mãe igual foi a minha mãe. Nossa, minha mãe só trabalhava, minha mãe só fazia isso, ou minha mãe não fazia nada, minha mãe não olhava para mim. Eu vou ser uma mãe completamente diferente. Aí a gente fica cópia. O meu filho vai ser todo diferente. Só que não. Porque quando eu julgo, aquilo que eu julgo, ele fica internalizado em mim e eu faço igual. Exatamente, eu faço igual. E eu nem percebo. Sabe por quê? Porque aquilo está registrado lá no meu inconsciente. E mais uma coisa que eu ia falar para vocês aqui. Por que a gente não percebe? Porque assim, nosso cérebro é uma máquina de repetição. Então, quando eu adotei isso lá na minha infância, ainda que eu nem tinha percebido, o que acontece? Eu vou fazendo aquilo todo dia, todo dia, todo dia. Quando eu repito isso, o meu cérebro entende e ele automatiza. Então, por exemplo, você aprende a escovar os dentes quando você é criança, certo? Certo. Quando você chega na vida adulta, e você fala, tem que escovar os dentes, você pensa para escovar os dentes? Automático. Não pensa, é automático. Você sofreu um monte para aprender a dirigir. Depois que você aprende, no máximo que você tem que pensar quando você entra no carro é para onde você vai. Porque você não pensa como você vai trocar marcha. Isso é automático. Então, o nosso cérebro, ele automatiza. Então, eu não penso, por que eu não vejo? Quando eu vi, eu já fiz. Porque isso está no automático. E por isso que a gente não enxerga. Então, quando eu faço o meu trabalho como mentora, eu trabalho o desbloqueio, ou seja, eu trago para a consciência o que está oculto, o que está te impedindo de atingir aquele objetivo que você deseja, ou de realizar, pôr em ação aquele projeto que você quer. A gente traz isso para a consciência, só que só isso ele não cura, ele é 50% de você já ter uma nova ação, de até ter um alívio dentro de você, é como se tirasse as vendas dos seus olhos. Só que agora, sem as vendas nos olhos, como fazer? Porque o meu cérebro acostumou a funcionar, né? O que a neurociência chama de redes neurais. Ele montou um esquema, a psicologia chama isso de esquema. Ele montou um esquema de como eu vou funcionar. E aí eu tenho que desmantelar isso.
E aí que eu juntei os dois. Na minha mentoria, eu trabalho tanto o desbloqueio como você vai desmantelar esse esquema, porque sem desmantelar o esquema, você não consegue fazer diferente. Então, assim, às vezes você vai fazer uma ferramenta e você desbloqueia, você faz o desbloqueio. O desbloqueio pode ser feito com 1 milhão de ferramentas, tem várias ferramentas. Tipo, a constelação, por exemplo, é um desbloqueio. Você vai lá, leva uma problemática, leva uma queixa e chega lá, o constelador vai fazer todo o trabalho dele lá como constelador e ver o que está por baixo disso. Pronto, trouxe à tona. Só que só trazer à tona já me alivia. Às vezes você não tem tantas crenças com relação àquilo, então só dali você já consegue fluir sua vida. Mas se tem muita coisa aqui, você criou um esquema bem montado, só isso daqui não vai te ajudar, mas não vai resolver, entende? Então, com a neurociência, eu entendi que a gente tem que desmantelar também o esquema, né? O que a psicologia chama de esquema. Eu desmantelo ele. Então, aí baseado no seu bloqueio, no seu desbloqueio, né? No bloqueio que você tinha que a gente desbloqueou, eu vou montar as tarefas para você criar as novas redes neurais. Aí você vai repetir aquilo e aí você vai gerar um novo sentimento, agora consciente. Então, se o meu sentimento, por exemplo, faz de conta que eu trouxe para a mentoria era problema de dinheiro. Nós vamos ver o que está por baixo disso. O teu sentimento que era muito mais negativo com relação ao dinheiro para criar só um pouquinho ou não criar nada, mas a maioria pega essa crença que eu tinha, só um pouquinho. De sobrevivência. De sobrevivência, né? Exatamente. E aí nós vamos gerar um novo sentimento com relação ao dinheiro, e aí meu cérebro vai automatizar, porque eu vou repetir até gerar esse sentimento, e ele vai automatizar, só que agora com mais dinheiro. Entende? Ou distorcer, tirar o desbloqueio do dedo podre. Lembra do dedo podre? Todo mundo sabe o que é dedo podre, né? E aí nós vamos gerar um novo sentimento com relação a relacionamento. E aí vamos desmantelar também aquilo que você já acostumou. Porque daí a gente faz, por exemplo, num relacionamento afetivo com um parceiro, você faz coisas sabotadoras que você não percebe e você desenvolve, você abre no seu parceiro aquele tipo de agressão que ele vai te dar, seja físico, seja verbal, a maneira grosseira como ele vai estar falando, porque você tem isso inconsciente e você não percebe que você também está ativando isso nele. Percebe? Então é isso que a gente desarticula com a mentoria. Então essa minha caminhada me fez chegar nesse ponto aí, de entender o que está no inconsciente, o que cria, então o que cria é o que está no meu inconsciente. Quando eu escolho, quando eu faço a minha escolha, a minha decisão e faço tudo o que se requer, é só uma tomada de decisão e não é só uma tomada de decisão. Isso é muito importante, isso é o primeiro que tem que ser. Só que não se esqueça que depois você vai buscar lá no teu sentimento para criar, para materializar isso, para realizar isso na sua vida. E se o sentimento que tem aqui é muito mais negativo do que positivo, sinto muito, mas não vai dar certo. Então foi isso que eu reuni, é isso que eu reúno dentro da minha mentoria e estou levando para vocês. E, gente, é um trabalho tão lindo que, assim, eu vejo tantos resultados. É incrível, incrível, assim, como é muito rápido, porque por exemplo, quando a gente trabalha aqui só com o esquema, né, geralmente a psicologia comportamental, ela trabalha só no esquema de mudar o seu comportamento, né? Vocês já viram lá, faz 21 dias para mudar o hábito, faz não sei quanto tempo. Só que, às vezes ela fica lá falando na terapia e ela vai levar muito tempo para entender o que está aqui por baixo. Às vezes leva anos para chegar, porque é uma camada desse tamanho de muitas crenças. E aí, por mais que ela tenta mudar, só o comportamento não sustenta. Não sustenta. Você consegue até fazer aquilo por algum tempo, mas depois se volta lá para a origem. Então, a gente conseguiu reunir essas duas coisas em uma. Então, é muito mais rápido. Tanto o trabalho de mentoria, eu coloco assim, é de 6 a 10 semanas, você vê um resultado fantástico.
Sil, daí minha vida vai ficar perfeita? Não, minha querida, mas dentro do objetivo que você me trouxe, aquilo ali vai fluir, realmente. Vai equilibrar, né? Exatamente, exatamente. Gente, eu ficaria aqui horas, eu acho que até semanas, falando sobre esse tema, porque é muito complexo, é muita coisa para se falar, né? Então, até a gente passou um pouquinho do tempo, mas, assim, é muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser ouvida, e é esse trabalho que a Silvânia, ela faz, tá? Essa mentoria, depois a gente vai deixar tudo descrito aí, vocês vão poder ver. Eu gostaria de agradecer todo mundo que participou da live, que deu bom dia. Pessoal de Portugal até, Marquinhos, Márcia Leal de Três Lagoas, a Nábia Massaroto. Ai, que lindo! Andressa, pai e mãe participaram, bom dia. José Hilton e a Josiele. Tá escrito aqui, tá tudo. Tem uma lista aqui, gente, não dá para falar todo mundo. Mas eu quero agradecer muito vocês pela oportunidade, por esse vídeo maravilhoso. Agradecer a Silvânia, que participou aqui no Momentos da Flan, e que venha outras lives, que venha outros convidados. Bom dia para vocês.